O Internacional entra em campo neste sábado e a partida de hoje contra o Corinthians, um clássico do futebol brasileiro, ganha em importância. A gente traz todos os detalhes do time do Inter. O time do Corinthians vai ter DP ou o DP vai ficar fora da partida? Detalhes importantes em relação à tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e a gente também tem informações importantes sobre o empresário de um jogador do Inter que já se manifestou e deixou claro que o atleta tende a sair do Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Para tu fazer o teu registro, tu vai no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse conteúdo, entra por ali, faz o teu registro, é rapidíssimo e vai dar uma olhada nas odds lá em kto.bet.br. Tem muito campeonato brasileiro nesse sábado, tem Ceará e Vitória, tem Corinthians e Inter às 18h30, Fluminense Sport também às 18h30, tem Bahia e Botafogo, mas a gente vai, claro, dar uma olhada nesse jogo do Internacional, porque o Inter tá como azarão aqui, pelo menos pra KTO, tá? O Corinthians, por jogar em casa, tá como favorito aqui pra KTO, vitória do Corinthians pagando 2,60, o empate 2,63 e uma vitória do Inter tá pagando 3,30 lá na KTO, tá? Mais de 2,5 gols no jogo. Se der 3 gols, bate essa odd. 2,40 e menos de 2,5 tá pagando 1,55. Eu botaria mais de 2,5, tá? Eu tô apostando em 2-1 pro Inter nesse jogo lá na KTO. Mas, ó, esse ambos marcam também tá interessante, tá? 1,86 lá na KTO tá pagando. Cara, vai lá na KTO, kto.bet.br, vai dar uma brincada que é a melhor casa de apostas esportivas do país, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Esse time do Internacional a gente já sabe que tem alguns problemas e a gente vai chegar lá, tá? Tem algumas questões que chamam a atenção do que pode acontecer no time titular do Roger Machado, a equipe que veio treinando com portões fechados no CT Parque Gigante, mas esse Corinthians também tem novidades importantes, tá? Principalmente a possibilidade de retorno do Memphis Depay, que teve algumas dores, ele sofreu algumas pancadas, no plural, na derrota do Corinthians por 4-0 contra o Flamengo do Maracanã, que foi o último jogo que não tinha o Dorival, né? O Dorival é anunciado depois disso, assume contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil no meio de semana e ganha por 1-0, mas no Brasileirão o Corinthians vem de um 4-0 contra o Flamengo, tá? E o Memphis Depay, ele teve alguns problemas nesse jogo, sofreu algumas pancadas, ficou fora do jogo contra o Novo Horizontino e a tendência é que ele volte para essa partida. E aí tem duas dúvidas nesse time do Corinthians, tá? No sistema defensivo, se vai André Ramalho ou Félix Torres ao lado do garoto Kaká na zaga, e no meio de campo se vai com Breno Bidon ou Igor Coronado, tá? Essas são as duas grandes dúvidas na equipe do Corinthians para o jogo contra o Internacional. Então o time vai ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho ou Félix Torres na zaga e o Kaká ao lado dele. O Angileri na lateral esquerda, Ranielli, André Carrijo, cara, jogadoraço, já interessou o Inter, foi oferecido ao Inter antes de vir para o Corinthians. José Martínez, Breno Bidon ou Igor Coronado, Yuri Alberto ex-Inter e Memphis Depay, o time do Dorival Júnior, para o jogo de logo mais 18h30 lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Não sei se esse Corinthians assusta vocês, o que vocês pensam, mas já deixem aí também nos comentários, tá? Em relação ao Inter, a gente sabe todos aqueles jogadores que estão fora, que foram para o departamento médico. Por último, o goleiro Ivan com uma dor na lombar e o Vitinho, né? E aí tem Mercado, Bruno Gomes, Rocher, Diego Rosa, Borré, Luca, Carboneiro, que deve voltar quinta que vem contra o Nacional de Medellín lá na Colômbia, Ricardo Matias, Luca Drummond. É um departamento médico extenso do Internacional, mas o time titular principalmente está à disposição. A gente pode colocar aí, talvez numa condição normal, se tivesse o Borré, poderia jogar, o Carboneiro, o Bruno Gomes, que era o titular, né, mas se lesionou lá atrás, enfim. Mas o time do Internacional, tá, que treinou nos últimos dias, ele tinha Thiago Maia e Gustavo Prado entre os titulares como novidades. E aí um time de Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando e Thiago Maia a dupla de volantes,
Alan Patrick centralizado, Gustavo Prado de um lado, Wesley do outro e o Ener Valencia no comando de ataque, o time do Roger Machado, que deve ser confirmado para a partida contra o Corinthians às 18h30. Gente, rapidinho, tem recado importante, tá? Amanhã vai sair o Café com Lucas e esse é o último momento para tu enviar a tua pergunta. Para quem não tá ligado, o Café com Lucas é um novo quadro aqui do canal que eu respondo a pergunta de você inscrito aqui do canal Lucas GS Repórter. Tu pode mandar a pergunta do que tu quiser. Tem na aba Comunidades um post que tu pode mandar ali nos comentários ou manda nos comentários desse vídeo também a tua pergunta pro Café com Lucas, que vai ser gravado daqui a pouco e que vai sair amanhã pela manhã, tá certo? E não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada. Segue com o vídeo. Vamos lá, né, gente? É um time que tem qualidade pra fazer frente contra esse Corinthians, que eu também julgo ser um bom time, mas que tava perdido, não tava bem com o Ramon Dias, por isso fez a troca, e agora tá chegando um bom treinador, que é o Dorival Júnior, tanto que eu apostei, tá? O momento pra vencer o Corinthians é esse. Esse é o momento pra vencer esse Corinthians, porque o Corinthians começando uma reconstrução com o Dorival. Porque a tendência é que com esse time, com esse treinador, ali na frente seja muito mais difícil bater esse time do Corinthians, tá? Eu acho que ali na frente vai ser bem mais difícil bater esse time do Corinthians. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a importância, tá, desse jogo. Porque assim, é um jogo que é início de campeonato, mas cara, se o Inter vence, o Inter vai pra 12 pontos e entra no G4. E vale lembrar, o Inter teve uma sequência ali que não estava ganhando alguns jogos entre Libertadores, Campeonato Brasileiro. A importância de vencer esse jogo dentro do Campeonato Brasileiro, depois de vir de uma vitória contra o Juventude no Beira-Rio pelo Brasileirão, uma outra mais contestável contra o Maracanã pela Copa do Brasil, vencer esse jogo bota o Inter dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Pro Cruzeiro ou o Fluminense tirar essa vaga do Inter tem que vencer, tá? Fora isso, então, o Inter vencendo provavelmente vai terminar dentro do G4, porque o Cruzeiro, ele pega o Flamengo em casa, então se empatar já tá no lucro, e o Fluminense recebe o Sport Recife, que é um time chatinho também, é a obrigação do Fluminense, mas é um time chatinho. Então assim, tem grande chance sim do Inter terminar no G4, ou pelo menos com pontuação de G4 e na quinta colocação nessa rodada do Campeonato Brasileiro, então tem que ficar sim atento a isso. Uma informação, tá, gente, de última hora que não tem a ver com esse pré-jogo que eu trouxe completo para vocês de Inter e Corinthians, que é: o empresário do Rogel tem confirmado que o Inter não procurou o jogador para renovar e que a tendência é que ele deixe o Internacional, tá? Ele tem confirmado aí para algumas rádios, para alguns colegas e veículos que ele não foi procurado pelo Inter, então a tendência é que o Rogel sim saia do Internacional agora no meio do ano. Ele que pertence ao Hertha Berlim da Hertha Berlim da Alemanha, perdão, e tem contrato de empréstimo até esse meio do ano, vai provavelmente voltar porque o Inter não vai querer a sua permanência, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até depois do jogo que vai ter mais conteúdo aqui.